Escuta isso, impressionante. Os judeus, depois de sair do banho, fazemos uma oração de 45 palavras. Se você ouvir este vídeo do começo ao fim, tenho certeza de que vai mudar sua vida, em 180 graus. Se chama a oração ASHERIATZAR. Vamos começar com uma história impressionante sobre a força que essa oração tem. Como é uma proteção para a saúde da pessoa. Escute, uma moça entra em contato com seu futuro marido, seu noivo, antes de se casar, para se encontrarem em um lugar determinado em outra cidade. Por isso, ela vai até a estação central de ônibus e, antes de pegar o ônibus, vai um momento ao banheiro. Depois ela sai, olha o relógio e vê o quê? Em poucos minutos o ônibus sai. Hoje ela começa a correr. De repente o ônibus estava chegando, mas ainda no meio do caminho. Lembre-se que ele esqueceu de fazer o Netilat Yadayim, a ablução das mãos. Lave as mãos em um recipiente 3 vezes cada. E depois pronunciar a oração de ASHERIATZAR de 45 palavras, como dissemos antes. E o que aconteceu? Ela disse para si mesma, o que eu faço? Eu me comprometi comigo mesma a fazer ASHERIATZAR depois de ir ao banheiro, depois de fazer Netilat Yadayim. Ela se comprometeu consigo mesma. Ela tinha feito esse compromisso consigo mesma. Ela disse, não posso, preciso voltar. Mas se voltar, provavelmente perco o ônibus. Ela disse, bom, vou arriscar, vou voltar. Ela voltou para a piscina, fez Netilat Yadayim e lavou as mãos. E então ela recitou a oração de 45 palavras. ASHERIATZAR. Se Deus quiser, em instantes recitarei em hebraico para vocês, como no hebraico bíblico. Então ela realmente faz a oração, olha para o relógio e vê que tem muito pouco tempo para chegar, mas ainda tem chance de conseguir. E ela começa a correr, porque como dissemos, era em outra cidade o ônibus e o encontro com seu noivo. Nossa, quanta tensão. Foi, correu. De repente, ele chega na rua que dava para o ponto de ônibus que ficava em frente e havia a faixa de pedestres, então ele parou para ver se vinha algum carro. E o que ele viu? Que o ônibus dele chegou. Mas onde chegou? Na frente? Não, onde ela estava? Uau, ela chegou, deu o primeiro passo. Tudo isso, digo com minhas palavras, é baseado em fatos reais. Ela deu o primeiro passo para atravessar o caminho, pelo caminho para ir até o ônibus, e de repente ela vê, infelizmente, que o ônibus explode em chamas. Infelizmente, um terrorista se imolou e viu com seus próprios olhos o que aconteceu em seu ônibus. Na verdade, se me lembro bem, era um ônibus que estava ao lado. E repercutiu diretamente no ônibus que ela estava esperando, que ela viu bem na sua frente. Quanta proteção! O que ela sentiu e por que contou essa história? Por que ela entendeu? Há 2 pontos principais aqui. O primeiro ponto central é a importância de ser consistente com aquilo que a gente se compromete consigo mesmo, em todos os aspectos da vida. A gente diz, bom, vou ajudar o próximo em tal coisa. Bom, a gente se comprometeu, obviamente, com a ajuda de Deus, tentar realmente responder e ser responsável, consistente e persistente com aquilo que a gente se comprometeu consigo mesmo. No plano espiritual, vemos algo impressionante. Ela se comprometeu a fazer isso e ela viu com seus próprios olhos que isso salvou a vida dela. Se ela, infelizmente, tivesse estado lá, que Deus não permita que isso tivesse acontecido. Primeiro, e o segundo que aborda nosso tema de hoje, abrajá, a bênção de ASHERIATZAR, ele comentou. A bênção que nossos sábios explicam a força e a proteção que ela tem para a saúde da pessoa. E aqui ele viu que não é apenas uma saúde em nível orgânico, natural, ele viu que sua saúde, sua vida foi salva por ter cumprido seu compromisso pessoal. Impressionante. Agora eu quero te contar uma segunda história incrível, também baseada em fatos reais. Ouvi essa história de um rabino que a conhece em primeira mão. Ou seja, é um casal que foi falar com ele e esse casal contou essa história para ele e eu ouvi essa história do rabino.
Escutem, é impressionante. Uma pessoa bem-sucedida, impressionante, viaja para o exterior e tem um sucesso incrível em um país asiático, pode ser que era a China, não lembro exatamente, exato. Impressionante, sucesso incrível. A multinacional começa a crescer, chega a ser diretor, chega a ser dono das filiais da multinacional. Muitos funcionários, sucesso incrível, ele se casa com uma pessoa do local. Impressionante, sucesso incrível, sucesso incrível. Era alguém que não conhecia a Torá, era uma pessoa que infelizmente cresceu em um ambiente onde não havia Torá, não se conhecia a Torá, bênçãos, não se sabia estudar a Torá. Então ele cresceu como uma pessoa, obviamente, sem contexto de Torá, sem saber abençoar. E nesse país ele se casou com uma pessoa local. Sucesso impressionante. De repente, o que aconteceu? Ele fica de cama. Não se entende bem por quê. Ele fica de cama. Praticamente não conseguia se mover da cama e, obviamente, dinheiro não lhe faltava. Ele fez um sistema, como uma cadeira elétrica, para movê-lo de um lugar para outro na casa. A esposa conta ao rabino, a esposa desse senhor, que praticamente por 2 anos seu marido ficou ausente na cama. Praticamente dá para ver que eles não tinham muita comunicação, né? Também se explicava que a família da esposa, que era do local, não entendia nada. E o homem? De repente, por algum motivo que o rabino conta que não lembra. Talvez não contaram para ele porque esse homem decidiu começar a fazer Netilat Yadayim. Lave as mãos com um recipiente 3 vezes cada e recite a bênção de Asher Yatzar. Não sabemos como essa informação chegou a esse homem, mas graças a Deus chegou. Essa pessoa começa a fazer isso, certamente com muita dificuldade, porque, como dissemos, ele mal conseguia se levantar da cama. E depois de 2 semanas, de forma milagrosa, essa pessoa se levanta sozinha da cama, começa a andar e pouco a pouco começa a funcionar como um ser humano saudável. A esposa ficou totalmente atônita na família e a esposa, que como dissemos, eram do local, ficaram em choque. Eles não entendiam nada, não entendiam nada. E o homem disse o seguinte para a mulher: olha, isso eu sei, porque meus ancestrais faziam isso, como dissemos entre parênteses, não sabemos bem como essa informação chegou a essa pessoa. Mas eu decidi, pelo que vi com meus próprios olhos, e percebi com meu corpo e alma, que isso funciona. Isso é um milagre. Decido voltar para Israel e começar a estudar Torá. A senhora não era judia e lhe disse: olha, é o que eu decidi fazer e a senhora decide acompanhá-lo. E decide se converter? Decidiu se converter após presenciar um milagre. Era uma pessoa que, pelo lugar onde vivia, tinha crenças. Dá para ver que acreditava em Deus, mas não conhecia muito, obviamente, Torá, obviamente não sabia nada. E o fato de ver esse milagre, pelo menos, gerou nele uma curiosidade tão grande. E ver que seu marido era judeu, que queria estudar Torá, ela disse: eu quero pelo menos estudar, quero seguir com você. Mas realmente a pessoa, a mulher, também muito forte, decidiu viajar para Israel com o marido. Lentamente, os dois começaram a estudar Torá. E é preciso saber, entre parênteses, digo que o judaísmo, como muita gente sabe, não é proselitista ou não busca converter pessoas ao judaísmo. Na verdade, nós judeus sabemos que cada pessoa, tanto judeus quanto não judeus, tem uma missão na vida e cada um é indispensável. Deus te cria a cada instante, te criou e te cria a cada instante e te ama e confia em você. Se você é judeu ou judia, ou não judeu ou não judia, você tem uma missão na vida. Portanto, você como pessoa, sendo judia ou não judia, pode crescer espiritualmente de forma impressionante se não for judia. Ser chamado Benei Noach significa ser filho de Noé. Existem 7 grandes leis que, se a pessoa as cumprir,
alcança níveis espirituais impressionantes. Ou seja, ninguém busca converter. Na verdade, quando há rabinos que recebem pedidos de pessoas para se converterem ao judaísmo, obviamente eles perguntam, analisam o caso. É proibido que haja um interesse, por exemplo, dessa pessoa? Se a mulher tivesse dito, não me interessa o judaísmo, só quero continuar ao lado do meu marido, isso é proibido. Não pode haver um interesse. Qual é o interesse? O interesse realmente é transformar a alma, fazer parte do povo de Israel, mas como dissemos, não é obrigação. Aqui ninguém diz isso, entre parênteses. É um mini tema do grande tema da Berajá da Bênção, mas é importante abordar, pois muitos não sabem. Que o judaísmo, obviamente o judaísmo, é a Torá, a voz de Deus neste mundo. Cada pessoa tem uma missão única no mundo, seja judeu ou não. Portanto, cada caso é único. E ninguém basicamente busca ser missionário, trazer pessoas não judias para o judaísmo e torná-lo maior, como infelizmente acontece em muitas religiões que são missionárias, que buscam trazer pessoas para suas religiões ou seitas. O judaísmo é o oposto, pois recebeu a Torá no Monte Sinai há 3.336 anos. Graças a Deus nós sabemos o que ele quer de judeus e não judeus. E sabemos com muita alegria que toda pessoa, sendo judia ou não judia, tem um propósito e uma missão únicos na vida, né? Um propósito único na vida. E que ninguém pode te repetir. Ninguém. Ninguém antes de você e ninguém depois de você. Você é único, assim como sua impressão digital, que jamais existiu ou existirá igual no mundo. Assim você é único, sua alma é única, e você é único, você é única, e Deus te ama e confia em você. Então, entre parênteses, eu te digo que é preciso saber confiar em quem você é. Isso é indispensável. Como disse um grande rabino, o dia do seu aniversário é o dia em que Deus decide que este mundo não pode existir sem você. Então, voltando a essa história, resumidamente, esse senhor, antes de voltar para Israel, vende suas ações para seus sócios. Os sócios não entendiam nada porque o negócio estava prosperando de forma impressionante. Era uma potência incrível. Não entenderam nada. E realmente essa pessoa, que era muito firme em suas convicções, decidiu voltar para Israel e estudar Torá. De fato, a senhora começou honestamente a estudar Torá. Sabia que não podia ter interesse nem seguir com o marido, mas sim decidir de forma pessoal que sua alma faça parte do povo de Israel. Portanto, após um determinado processo, ela se converteu e eles se casaram de acordo com a lei de Moisés, a lei da Torá. Isso é muito bom. Ele se dedicou por muito tempo ao estudo da Torá. Obviamente, certamente depois da história, não sei como continuou, mas com certeza depois ele teve sua empresa ou se dedicou ao que se dedicou. Mas ele dedicou muito tempo ao estudo da Torá e o dinheiro que ganhou na China, onde morava e com o que vendeu as ações. Isso pode sustentar ele e sua esposa por um bom período para poder estudar Torá, fortalecer a integração da Torá e continuar em frente. Agora quero falar sobre a bênção de ontem em Yatzar. Impressionante bênção de 45 letras, 45 palavras. Desculpe, falarei em hebraico e depois traduzirei formalmente. E vamos finalizar esta aula para ver coisas impressionantes sobre a bênção. Baruch Ata Hashem, bendito és tu, Deus, o Okeinu, nosso Deus, Melech Haolam, Rei do mundo. Vou falar em hebraico e depois traduzir livremente. E criaste orifícios, cavidades, está revelado e sabido diante do teu trono de glória. Se um deles se abrir ou se um deles se fechar, não é possível existir e permanecer diante de ti. Bendito és tu, Hashem, médico de toda a carne, rei do mundo. Muito bem. Esta é a bênção em hebraico, muito bem. Basicamente, o que dizemos de forma livre é que abençoamos a Deus. Obviamente é Melech Haolam. Faço um parêntese. Melech significa rei, rei do mundo. Temos que entender que um rei, como sabemos, um rei tem leis. E é preciso ver e entender que Deus cria as leis do nosso corpo, também as leis do mundo, obviamente, todas as leis do mundo e também a lei do nosso corpo. Como funciona nosso corpo?
E isso não está livre no nosso livre-arbítrio. Isso não, graças a Deus, Deus controla o nosso corpo de forma impressionante. O que está no nosso livre-arbítrio? Comer bem, exercitar-se, buscar tranquilidade, orar a Deus e praticar boas ações são importantes. Porém, é preciso lembrar que em nível orgânico, Deus controla nosso organismo. É rei, também é preciso ver o rei Meli Howland. Bem, continuamos. O que ele criou em nós? Orifícios. Tudo o que são orifícios e aberturas, tudo o que são os condutos, as veias, os órgãos, tudo Deus cria. E dizemos depois, está revelado diante do teu trono celestial, que se algum deles se abrir, se algum deles se fechar, que Deus não permita, não conseguimos nos sustentar diante de ti e dizemos a Deus. Mesmo por um momento, pense que Deus não permita, uma abertura se fecha ou algo que deveria estar fechado se abre, perigo iminente, que Deus nos proteja. Dizemos Baruch Hashem, bendito seja Deus. Que cura cada pessoa e faz maravilhas. Obviamente vamos arredondar aqui. Rafael Rofeixo Albassar, que é o médico, é o curador de cada pessoa. É impressionante saber, como disse um grande sábio na época dos telegramas, há mais de 100 anos atrás, ele disse, se alguém que tivesse consciência do que acontece em nosso organismo, quando vamos ao banheiro, e depois de sair do banheiro, graças a Deus podemos ir ao banheiro, disse o grande sábio. Enviaria um telegrama sempre que saísse do banheiro? E diria Baruch Hashem, graças a Deus saí de Shalom, saí em paz do banheiro. Tão complexo o nosso sistema, o nosso corpo é tão complexo. Pensa, todas as conexões, milhões ou bilhões de conexões nervosas e órgãos e dutos e veias e sistema nervoso, o que você imaginar. A gente abre um manual de medicina, um manual, pensa em todos os manuais que existem. Quanto tempo alguém poderia estudar a vida toda? Anos e anos? Quanta complexidade tem o nosso corpo e quem o controla? Rofeixo, o Bassar, Deus, o Criador, curador de cada um, e você não faz nada, nós não fazemos nada. Nós podemos controlar a digestão, podemos controlar o que fica no corpo, o alimento positivo que permanece no corpo e o resíduo que deve sair, podemos controlar isso. Nós temos um botão que controla tudo. Deus comanda, é impressionante, que faz maravilhas, obviamente, maravilhas em um nível simples, é o que acabei de dizer, impressionante. A maravilha de como Deus cura nosso corpo, controla nosso corpo, organiza nosso corpo, elimina o que é ruim, deixa o que é bom, o positivo, o que nos dá energia, impressionante. Impressionante também no nível emocional. Como Deus nos ajuda a esquecer coisas que não precisamos lembrar e nos ajuda a lembrar o que realmente precisamos lembrar. Temos o mérito de sempre lembrar apenas coisas doces, coisas boas e outra coisa impressionante. 45 palavras. Aqui vamos entrar em um plano um pouquinho mais profundo, que é o número 45. Isso se chama gematria. Ao estudar a Torá, essa é uma das formas, especialmente em um nível mais secreto. Se estuda o valor numérico. Cada letra tem um valor numérico. Por exemplo, a famosa letra Aleph é a primeira letra, tem o valor numérico 1, a Bet, a segunda, é 2 e assim por diante. Ou seja, há valores numéricos e a palavra Adão, que é Adão, o primeiro homem, Adão, o valor numérico de Adão é 45. Impressionante, 45 Adão. Dissemos a bênção de ontem e a tzar que deve ser dita no momento. 45 palavras aqui. E há um remes, há uma insinuação no versículo de remes, há uma insinuação impressionante. Pense em Adão. Deus criou Adão com a terra, com o pó da terra e soprou nele um hálito de vida, soprou nele uma alma. Assim fez Deus. Quando dizemos maflilassot, que faz maravilhas, temos que pensar que Deus junta e une polos totalmente opostos. Um corpo material, totalmente material, ele insufla uma alma que é a alma que, graças a Deus, o Criador Todo-Poderoso, nos dá a cada instante. A alma. Um corpo e alma, algo que é impossível de unir.
Pense em como a alma que é parte de Deus é chamada em hebraico de Hilkalvka Emel Messiah. É uma parte divina. A alma não se pode pegar. É Deus quem nos dá o presente da vida. É preciso saber que o último versículo do último capítulo do livro de Salmos, do Sefer Tehillim, de David Amelech, de Jalaba Shalom, do rei David, de abençoada memória. Seu mérito nos protege, se Deus quiser, como termina em hebraico, Kol HaNeshama, te aleluia, aleluia, Kol HaNeshama, te aleluia, aleluia, cada alma te louvará, Deus, cada alma te louvará. É preciso saber, como eu disse em outras oportunidades, em outras aulas, que a palavra Neshama, que significa alma, tem as mesmas letras que a palavra Neshima, respiração. Aprofunde, respire. Comigo, vamos dedicar alguns segundos para que Deus nos dê vida e saúde. Fechemos os olhos por alguns momentos. Foque na respiração. Também te dou de presente este presente que é: sinta seu pulso onde quiser, sinta seu pulso, tac, tac, tac. O que você sente? Kol HaNeshama te aleluia, aleluia, Kol HaNeshama te aleluia, aleluia, Kol HaNeshama te aleluia, aleluia, cada alma te louvará, Deus Neshima. Deus nos dá Neshima, respiração, ar, oxigênio, pulso. Você pode controlar seu pulso? Você pode diminuir, aumentar, mas pode controlar. Ter pulso, pode controlar. Receber oxigênio, pode controlar. É um presente divino, Deus te dá vida a cada instante e o que você faz com isso? Você o louva? Que faz maravilhas, que cura cada pessoa, que faz maravilhas, impressionante, como dissemos. Deus te dá vida, Neshima, respiração, Neshama, alma. Que tenhamos o mérito de sempre viver uma vida de gratidão a Deus, sabendo que nada é óbvio a cada instante que vivemos. Lembra das duas histórias que contei no início? Os dois grandes milagres que têm a ver com Abrajá, com a bênção de ontem e Atzar em diferentes níveis. Mas é preciso saber como Deus dá de presente para a pessoa vida, saúde. Nada é óbvio sempre. Devemos agradecer a Deus por tanta bondade e ter o mérito de sempre fazê-lo. Que tudo seja com bênçãos e bênçãos, saúde para receber a Deus com alegria, bom coração com força e alegria, sucessos e bênçãos.